Olá pessoas, meu nome é Alvix, estou trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vou falar um pouquinho sobre a light novel de Mushoku Tensei, Uma Segunda Chance, que foi como ficou o nome na tradução aqui oficial do Brasil. Pra quem tá boiando, não tem ideia do que é uma light novel, basicamente é um livro que nesse caso específico de Mushoku Tensei é exatamente o material original, ou seja, é aquela história que foi criada pra depois ser adaptada ali na versão de anime, na versão de mangá. Então se você quer saber um pouco mais sobre o que é a verdadeira história de Mushoku Tensei, aquilo que o autor realmente escreveu com todos os detalhes, sem cortar nada, sem censura, o conteúdo completo, é só acompanhar aqui o review, beleza? E também, dando uma introduçãozinha básica, Mushoku Tensei é uma light novel de fantasia, mais especificamente da temática Isekai, e é conhecida por ser ali um dos principais desse meio que criou o Isekai como nós vemos atualmente, que é uma pessoa ali que estava com perspectiva de vida bem ruim, que acaba morrendo ali pelo caminhão Kun, né, o Truck Kun, que basicamente é um caminhão que atropela ela, e em vez dela morrer totalmente, na verdade ela renasce em outro mundo de magia e fantasia, e assim como acontece com o nosso protagonista aqui em Mushoku Tensei, né? A light novel ela foi escrita pelo Hifuji Namagonochi, desculpa a pronúncia, e foi lançada desde 2014 até 2022, e teve muito conteúdo, viu? São no total 26 volumes de livro, isso é muita coisa, mas especificamente nesse vídeo a gente vai estar focando no primeiro volume, e a gente vai estar cobrindo então essa primeira parte da história, que é chamada então de a infância do personagem. Então, bora lá para a análise, lembrando que, claro, vão ter muitos spoilers, certo? Esteja avisado. Inclusive um adendo aqui que eu acabei de gravar todo o roteiro e acabei de perceber que eu tava falando errado esse tempo todo, não é Lila, é Lilia. Foi mal. Bom, então vamos lá. Esse primeiro volume, ele se inicia ali com um breve prólogo, mostrando um pouquinho da vida antiga do nosso protagonista, focando totalmente em deixar claro quão ruim estava a vida dele naquele momento. Ele tinha se tornado um hikikomori, que basicamente é uma pessoa que está isolada do mundo, até mesmo tem pouco contato com a própria família, vive ali basicamente no seu quarto, dentro do seu apartamento, apenas jogando videogame, ficando na internet, coisas do tipo, e é algo que realmente existe, tá? Não é algo inventado pra obra, realmente existem muitos casos de hikikomori, principalmente no Japão. E também essa parte da história dá um pouquinho de contexto sobre a família ali do nosso querido Rudeus, né? Que é uma família de 5 irmãos, eles têm até que boas condições de vida, né? Diz que é uma família ligeiramente abastada, mas que apesar de terem boas condições, o protagonista ele chegou numa condição em que até mesmo no enterro dos próprios pais ele deixou de ir. Ele tem ali por volta de 40 anos e ele basicamente só vive ali desses prazeres superficiais e totalmente degenerados que ele tem ali apenas jogando videogame e assistindo porcaria na internet. Mas então, quando ele é expulso de casa, ele vai vagando ali pelas ruas, meio que pensando na vida dele, no que é que ele poderia ter feito, como que ele chegou naquele ponto que tem um pouco de relação com os traumas que ele sofreu durante a vida dele, principalmente na escola, onde ele sofria muito bullying, e chegou até um momento onde ele começou a se isolar e não via mais vontade nenhuma de retornar àquela vida que ele tinha. E no início de tudo desse isolamento dele, ele ainda tentava ali ter alguns hobbies mais saudáveis, chegou a fazer modelismo, pintura, criou um blog, ele era reconhecido pela família por ter muitas habilidades com informática no geral, mas no final das contas nenhum desses hobbies dele ele levou pra frente. Ele falava que iria se tornar um mangaka, mas nunca realmente conseguiu colocar isso em prática e acabava apenas usando aquele tanto de hobbies dele como uma forma de escapismo, pra apenas fingir que estava tendo algum progresso na vida, enquanto na verdade estava apenas se enrolando e se afundando mais naquela situação em que ele tinha se enfiado. E então, voltando ali pro momento que ele ainda tá vagando na rua, né, pensando nessas coisas, ele então vê algumas pessoas ali na rua. Uma menina em específico estava correndo o risco de ser atropelada com o caminhão que estava vindo. Não teria tempo dele simplesmente avisar ela e ela realmente sair da frente. Então ele decide correr, se jogar, tirando a menina, né, do rumo que o caminhão estava passando, mas ele acaba sendo atropelado. Inclusive, ele acaba sendo jogado ali contra a parede, né, é descrito dessa forma, que ele ainda estava consciente e ele chega a pensar que talvez as gorduras dele haviam salvado e amortecido a queda, mas na verdade o caminhão ainda estava vindo e realmente esmaga ele, não tem como. Ele realmente tem uma morte muito triste, passando apenas por situações ruins na vida, basicamente. Mas não é aí que acaba a sua história, né? É justamente aí que se inicia a nova vida como Rudeus Greyheart, e no caso é o nome que o nosso protagonista recebe quando ele nasce num outro mundo como um bebê. E a história então ela realmente começa a pegar desde o início
início dessa nova vida dele, nos momentos em que ele abre os olhos quando acaba de nascer e começa a tentar entender o que tá acontecendo com ele. O que rolou depois que ele morreu? Ele tinha passado por alguma situação que ele ficou em coma, ele estava incapacitado de alguma forma ou algo do tipo? Aos pouquinhos ele vai entendendo que na verdade ele tinha realmente renascido e estava num corpo de um bebê, mas mantendo ainda, né, a consciência da vida passada dele, tudo aquilo que ele sabia, ele leva para essa nova vida dele. E claro, a história ela não vai seguir de forma totalmente contínua. Nesse primeiro volume tem vários saltos de tempo, né, que vão passando pela infância dele, até para poder dar uma dinamicidade maior na história e não ficar ali muito tempo com coisas mais simples, né? Por exemplo, um bebê, não tem muito o que contar da história de um bebê ainda, né? Mas essa parte da infância é realmente muito interessante porque o autor usa disso para poder familiarizar a gente com aquele mundo dele. Assim como uma criança, ela tá ali descobrindo as novas coisas aos poucos, entendendo a língua, né? Quando nasce, ele não entende a língua que eles estão falando, por exemplo, ele entende que não é japonês, que ele tá acostumado. E aos poucos ele vai se descobrindo ali um pouco mais, ele descobre que aqueles eram os pais dele, né? Que eles estavam vivendo ali em uma casa, numa região que parecia um pouco ali rural e tudo mais, um local mais simples. E juntamente com o próprio Rudeus descobrindo essas coisas, a gente também vai se familiarizando aos pouquinhos com o mundo. Inclusive, uma dessas coisas que a gente aprende junto com o Rudeus é como funciona a magia naquele mundo, né? Ele já tinha meio que um conceito de magia ali que ele trazia dos jogos online, todas as fantasias que ele consumia aqui no nosso mundo, né? No nosso mundo real, mas que aos poucos ele vai aplicando lá conforme ele vai aprendendo a ler, começa a mexer ali com os livros de magia da mãe dele e vai descobrindo que realmente existia magia, como é que ele poderia usar aquilo, que tinha um limite que cada pessoa poderia ter, e ele vai fazendo vários testes até realmente entender como utilizar magias básicas, como por exemplo aquela bola de água que ele usa logo no inicinho ali, tanto no anime quanto na novel. Porém, um detalhe interessante é que a história não segue o tempo todo apenas a gente vendo tudo pelos olhos do protagonista, né, pelos pontos de vista dele, vendo seus pensamentos. Em algumas partes a história dá uma quebra nisso e a gente vê como se fosse realmente um narrador externo, né, contando algumas coisas. Isso acontece, por exemplo, na parte em que é apresentado a Lila, que é a empregada ali que trabalha na casa do Rudeus, né, trabalhando para os pais dele, aonde assim que ela é apresentada, a gente tem ali uma parte do capítulo contando um pouco sobre o passado dela, fala sobre a questão de que ela já tinha habilidades de luta anteriormente, mas que ela acabou sendo ferida, se não me engano, na perna e ela teve que se retirar desse posto dela e acabou então encontrando uma forma de sobreviver, trabalhando ali como empregada para outras famílias, e uma oportunidade que ela teve foi justamente de ir ali pro interior, viver com a família do Rudeus trabalhando para eles, já que ela conhecia o pai dele anteriormente, e todos esses detalhes que são apresentados claramente não é o Rudeus naquele momento ali falando pra gente, né, porque ele não tinha esses conhecimentos ainda, mas uma hipótese que talvez seja o que realmente acontece é que esse narrador externo também seja o Rudeus, mas de um futuro, né, até porque logo no inicinho do livro, numa das primeiras páginas ali, aparece sobre autor Rudeus Greyhat, então dá pra assumir que talvez ele seja o narrador ali contando os acontecimentos e ele coloca essas inserções, mas isso é só uma ideiazinha que eu tive, talvez seja algo mais externo mesmo à história, mas é interessante pensar nesse ponto. Bom, e outro ponto que eu acho bem interessante que é colocado na história também é como que é deixado claro que os outros personagens percebem que o Rudeus, ele não tá agindo como uma criança comum, né? Afinal de contas, ele é uma criança, mas com uma mentalidade ali de um adulto de 30 e poucos anos que viveu sua vida passada de uma forma meio degenerada, né? Então, algumas atitudes que ele faz, como ele se apertando ali na mãe e na empregada, deixam claro para pelo menos pra Lila, né, que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. E a Lila inclusive chega a considerar que talvez ele tivesse possuído por alguma coisa e que por isso que ele tava agindo de forma tão estranha. E é bem engraçado você ver esse tipo de reação dos personagens, né? Eles não simplesmente não percebem que ele é diferente, né? Claramente tem algo ali estranho acontecendo. Mas aos poucos o Rudeus ele vai, né, meio que se acostumando, se adaptando à nova situação e vai começando a agir de forma mais normal, até a Lila, por exemplo, parar de implicar um pouco com isso. E bom, um dos time skips importantes que acontecem é quando pula ali pra quando ele já tem 2 anos. Aí nessa parte já é citado que ele já consegue falar bem, mas também consegue ler, o que deixa bem claro, né, que ele realmente está se desenvolvendo bem mais rápido do que uma criança comum, já que ele tem esses outros conhecimentos, uma mentalidade bem diferente do que uma criança teria. E é nessa parte ali que ele começa então com a questão de magia que eu citei antes, que ele começa a ler os livros, praticar, usar aquelas primeiras magias e vai aprendendo aqueles conceitos de mana, de treinamento diário, e é muito interessante você acompanhar os testes que ele vai fazendo com isso, porque por exemplo, no livro que ele lê, se eu não me engano, fala que as pessoas têm uma limitação que é imposta a elas ali da quantidade máxima de manas que eles podem usar, mas o Rudeus ele decide testar
testar. Então ele vai usando a magia diversos dias seguidos até chegar ao ponto que ele desmaia, e ele vai descobrindo que cada dia ele consegue usar um pouquinho mais antes de chegar no limite dele. Então ele realmente vai aprendendo na tentativa, inclusive indo contra os conceitos que já estavam estabelecidos naquele livro que ele estava estudando. E isso possibilita que ele pense de uma forma diferente de outras pessoas. Por exemplo, é meio que assim que ele aprende a conseguir usar as magias sem a conjuração ser realmente falada. Ele vai testando de várias formas como ele conseguiria replicar aquela mesma sensação de que ele sentia no momento de invocar a magia, mas sem ter que necessariamente falar. Ele vai realmente testando. Então mistura um pouco ali do pensamento de uma criança, né, que não tem ainda todos aqueles conceitos já formados na mente dela, quais as regras de como as coisas funcionam, e ao mesmo tempo com a mentalidade dele de pensar fora realmente naquelas coisas que ele via em jogos, em fantasias e tudo mais. E é justamente nesse arco em que ele está estudando magia também que a gente conhece mais uma personagem que é muito importante, que é a Roxy Migurdia, que no caso ela se torna ali a professora de magia dele, né, e vai ajudar ele a evoluir ainda mais rápido com as magias, já que ela tem realmente um conhecimento muito grande em relação a isso, e ela mesma fica surpresa muitas vezes, né, em ver como ele tá progredindo rápido. E uma das explicações também que é colocada é que ele tem também um corpo jovem, em que ele mesmo percebe que parece que ele aprende as coisas mais rápido. Isso inclusive é citado mais pra frente em outras coisas que ele vai estudando ao longo do tempo. Mas claro, na minha cabeça ainda tem um pouquinho de poder do protagonismo envolto nisso daí, porque às vezes ele consegue até fácil demais algumas coisas, sabe? Mas é interessante, tem uma desculpinha legal. Até porque não é tudo que ele consegue de cara, né? Ele claramente consegue evoluir muito rápido na questão da magia, por exemplo, mas em relação aos treinamentos de espada ali, de esgrima, né, que ele tem com o pai dele, o Paulo Greyheart, ele não consegue evoluir tão rápido assim. Ele mesmo sente que ele tá ficando um pouco empacado, não consegue ir muito pra frente e bater de frente com o pai dele, que é realmente excelente ali na arte da esgrima. E voltando ali em relação a Roxy, a relação que ele se desenvolve com ela é bem legal, porque além deles irem se tornando meio que amigos, né, realmente conversando bastante um com o outro, o Rudeus ele sempre tira dúvidas sobre coisas do mundo, como que funciona ali a questão das plantações que tem na região, se existem escolas de magia e coisas do tipo, que ele realmente vai aprendendo tudo com ela, né, tirando as dúvidas. Também acontecem algumas coisas que são bem significativas pro personagem em relação aos traumas que ele tinha no passado, né. Então, por exemplo, quando o Rudeus chega pra ter que fazer o teste final com a Roxy, em que ele teria que usar uma magia ali de nível santo, se eu não me engano, uma das magias bem fortes, né, que seria o nível mais alto que a mestra dele, né, a Roxy, sabia, eles têm que se afastar um pouco ali da região da casa dele. Então vai ser a primeira vez que ele realmente sai ali dos arredores da casa dele, né, do quintal da casa dele. Ele sempre ficava muito próximo ali durante mesmo os estudos e momentos que ele estava ali com tempo livre. Ele claramente demonstra não estar muito confortável com isso, que ele realmente estava receoso, mas claro que a Roxy não vai pensar que é justamente por ele estar se afastando da casa. Ela acha que, por exemplo, ele tá com medo ali do cavalo que tá levando eles, né, é até uma cena engraçadinha isso, mas na cabeça dele ele tá justamente lembrando da vida passada, em que ele realmente tinha se tornado um hikikomori, que só ficava isolado em casa, tinha muito medo de sair, ele realmente ficava muito apreensivo do que poderia acontecer fora daquela zona de conforto que ele estava acostumado, né? E ela consegue fazer ele ver que na verdade aquilo não é nada demais. Ele mesmo cita que depois de um tempo que eles já estavam no caminho, ele já não estava mais se sentindo tão mal, estava se sentindo na verdade muito bem por ter conseguido superar esse medo aí que ele tinha. E ele chega então nessa área aberta ali, eles usam magia, a Roxy vai demonstrar e acaba acertando ali o cavalo da família que quase morre, coitado, mas eles conseguem fazer tudo certinho e o Rudeus consegue muito facilmente utilizar a magia até de uma forma mais otimizada do que a Roxy, né, de uma forma que ele não precisava ficar lá monitorando tudo, e dá tudo certo. No final das contas ele consegue então passar pelo teste final. Então basicamente os estudos dele com a Roxy estão finalizados, né, a Roxy entrega pra ele ali uma varinha como uma recompensa ali dele ter finalizado todo o aprendizado ali com ele, né, algo que os tutores passam ali para os pupilos basicamente. E nas páginas finais ali desse capítulo, onde tem a despedida da Roxy, né, ela indo embora ali da casa deles, é bem notável pelos pensamentos do protagonista, né, como ele tá orgulhoso de si mesmo, como ele tá se esforçando para realmente mudar e ser uma pessoa melhor comparado com a vida passada dele, mas ao mesmo tempo ele ainda não mudou tudo, né, porque o capítulo ele acaba ali com ele sendo bem ingrato, mas sempre tem no finalzinho alguma coisa, né, então tem ali um pedido de desculpas dele por ter roubado a calcinha da mestra dele dias atrás. Então nem tudo são flores ainda, mas
mas calma, ele tá melhorando, calma aí. Bom, e após finalizar então esse arco de treinamento, se podemos dizer assim, é então focado um pouco mais no Slice of Life ali na vida do Rudeus. E é uma parte que eu gostei bastante de acompanhar, porque realmente fica um ritmozinho gostoso de você ver ali ele vivendo e conhecendo a região ao redor, já que ele não tem mais tanto medo assim de sair de casa, né? Ele já tá se acostumando. E é nessa parte que é apresentado mais uma personagem que vai ser muito importante, sem dúvida alguma, que é a Sylph. Ela é encontrada ali por ele no momento em que ela tá sofrendo bullying ali de alguns outros garotos da região, e ele acaba ajudando ela, né, protegendo ela com magia, justamente por ele ter sentido bastante empatia, né, pela situação em que ela tá passando, e que ela basicamente sofre preconceito devido à cor do cabelo dela, né, ser verde e se assemelhar à da raça dos demônios Super B, que aparentemente são temidos por todos, e isso é um conceito que já foi tratado anteriormente quando a Roxy tá conversando ali com o Rudeus. Além da apresentação da Sylph, a história também ela vai se aprofundando um pouquinho mais a relação do protagonista com as outras pessoas da família dele, né, mas principalmente com o pai, que tá sempre treinando esgrima com ele ali todos os dias, e dá pra você ir pegando aos poucos a personalidade do pai dele, né, que apesar de ser um cara que claramente é muito forte, muito capaz para aquilo que ele faz, mas também ele sempre tem ali uma personalidadezinha meio garanhão, sabe, mulherengo, e fala algumas coisas vergonhosas ali, que muitas vezes são bem engraçadas e sem noção, né. E uma coisa importante que acontece ali justamente em relação a Sylph e o pai do Rudeus é que após ali ele ajudar a Sylph, né, que tava sofrendo bullying, os garotos ali que foram amedrontados pelos poderes do Rudeus, né, eles obviamente vão pra casa chorando pra mamãe, e a mãe deles vai reclamar justamente com o pai dele, né, e o pai dele então ele tenta intermediar ali a situação, mas logo de cara ele vê como uma situação de que ele tem que repreender o filho dele, né, porque aparentemente a informação que chegou pra ele foi que o filho dele bateu ali em outros garotos da região, mas no momento que chega ali a situação dele cobrar pro Rudeus, né, na verdade o Rudeus age de uma forma muito madura e claramente explica o seu ponto de que na verdade não era aquilo, e que o pai dele estava agindo de forma totalmente errada, que na verdade ele estava protegendo ali uma pessoa que era mais fraca do que os outros. E uma jogada muito interessante que é feita na história e é usada várias vezes, não é só nesse ponto, é a troca do ponto de vista. Durante a maior parte da história, como eu falei antes, a gente vê tudo pela visão do protagonista, né? Tanto os pensamentos, tanto as falas, tudo que tá acontecendo pela visão dele. Mas em algumas partes isso é alterado. Então nós temos, por exemplo, nesse momento, um ponto de vista do pai do Rudeus. Por exemplo, ele pensando ali no que ele vai falar com o filho dele, que ele vê que o filho dele ele age de uma forma diferente, mas que ele sente que ele tem que conseguir educar o filho e repreender ele em alguns casos, e que ele realmente está se esforçando para conseguir educar o filho mesmo. E essa mecânica usada ali na escrita da novel faz a gente se sentir muito mais próximo dos personagens, sabe? A gente vê, além dos pensamentos do protagonista, né, nessas partes a gente vê os pensamentos dos outros personagens, então a gente entende muito bem como que eles agiram, e que não foi apenas por um impulso, sabe? Ele realmente tinha uma boa intenção agindo daquela forma com o filho dele. Mas enfim, essa é uma situação bem rapidinha que passa pela novel, o que vem realmente trazer ali uma consequência maior, é o que é descoberto logo em sequência, que começa então ali uma briga, uma discussão na família do Rudeus, que acontece porque a mãe dele, a Zenith, ela conta que tá grávida novamente, né, que deveria ser algo bem positivo, mas que logo depois eles descobrem que na verdade o pai desse outro filho também é Paulo, ou seja, claramente a Zenith, a mãe do Rudeus, está sendo traída por Paulo, com a própria empregada ali da casa, a Lila. E essa é uma situação muito inesperada, eu acho, de ver numa obra como essa, que é bem focada ali na questão de shounen, né, uma coisa de mais de fantasia, totalmente em volta ali do personagem principal, né, do Rudeus. Meio que do nada chega ali uma trama mais focada ali na questão da família dele mesmo, né, e uma trama mais adulta do que o comum de ver nesse tipo de obra shounen, né. Tanto que o próprio personagem do Rudeus, ele acaba ficando um pouco quieto ali nos primeiros momentos da discussão, enquanto eles estão ali pensando o que vão fazer, mas é claro que ele vai interferir também, né. Então no momento ali que a Zenith tá muito brava com isso, pensando em mandar a Lila embora, voltar pra casa dela, pra vila dela que é muito longe, sozinha, e de qualquer jeito o Rudeus ele dá uma interferida, ele acaba jogando a culpa toda pro Paulo de propósito, pra ela ficar brava com ele e não com a Lila, e acaba conseguindo levar ali pra uma situação em que a Zenith decide que a Lila, que já era uma amiga dela, né, porque elas viviam muito tempo juntas, né, como eu disse, a empregada realmente vive ali com eles o tempo todo, ajuda nas tarefas e tudo, ela percebe que ela deveria na verdade ser apoiada por ela, e quem deveria
deveria ser culpado de tudo era o Paulo, até porque ela conhece o cara, né? Ela sabe que o cara não é muito inocente. A gente vê que claramente é uma situação de final feliz, né? Porque a situação levaria ele para muitas consequências ruins para Lila. Ela poderia até mesmo morrer nessa viagem de volta, sem ter condições de realmente conseguir se sustentar sozinha nessa situação. Então, apesar do Rudeus não ter interferindo tanto assim, ele acabou levando a Zenith a chegar numa conclusão ali para a situação que estava ocorrendo, sem acabar com a família deles e sem deixar a Lila na mão. Então, por enquanto, ela iria continuar com eles ali e seria como parte da família, né? Mas então chega um ponto ali que a gente muda de perspectiva de novo, e agora a gente vai para a perspectiva da Lila, e a gente descobre na verdade que a culpa não foi de forma alguma do Paulo, mas na verdade dela mesmo. Ela admite que foi ela que seduziu ele, que ela já tinha interesse por ele e acabou tomando essa decisão bem errada, que ela realmente reconhece que não deveria ter sido feita. Inclusive ela se arrepende e chega a considerar que talvez a gravidez tivesse sido como uma forma de punição, né, pelo ato que ela teve, e ela já estava meio que preparada para sofrer com as consequências desse ato, mas que por sorte ali, talvez pela interferência do Rudeus mesmo, ela conseguiu ali ter mais uma chance, né, continuar ali com a família e conseguir criar o filho dela, quem sabe, né? Inclusive é interessante a forma como o Rudeus interfere nessa situação, porque o protagonista ele consegue entender que naquele caso, naquele mundo ali, ele é realmente só uma criança. Então mesmo ele sabendo algumas coisas que tinham acontecido, que ele tinha visto o pai dele e tudo mais, ele não poderia simplesmente abrir o jogo e falar tudo da forma como ele quisesse, porque ele provavelmente seria ignorado muitas vezes, né? Ele é só uma criança no final das contas, se metendo em assuntos de adulto naquela situação. Então só essa jogadinha ali de falar que a culpa era do Paulo foi o que ele conseguiu fazer para desviar um pouquinho ali da atenção da Lila e acabar chegando a uma conclusão não tão ruim, né? Enfim, depois disso a história ela continua ali seguindo um pouquinho mais o Slice of Life, focando principalmente na relação do Rudeus com a Sylph, que eles vão se tornando cada vez mais próximos. O Rudeus começa a treinar um pouquinho a Sylph ali, ensinar um pouco de magia para ela, até para ela conseguir se defender, e ele consegue então sua primeira amizade, né? Ele realmente vai ficando mais próximo dela até virar realmente uma parte da rotina dele, né? Ele fazer os estudos dele de magia, ter o treinamento de esgrima, e assim que terminar, ele ia ali passar o resto do dia com a Sylph ali brincando e também treinando com ela. E chega então um ponto em que ele recebe uma carta da Roxy, né? Que nesse momento já tinha alguns anos, né? Que ela tinha deixado ali a casa deles após terminar o treinamento com o Rudeus. E nessa carta que ela envia, ela fala então sobre a universidade de magia em que ela estudou e que ela recomendaria que o Rudeus pudesse estudar lá também, para que ele realmente pudesse crescer muito como um mago, né? Realmente subir de nível. E era até uma coisa que o Rudeus chega a citar, de que ele achava que não estava progredindo tanto assim, ele estava um pouco insatisfeito. Então ele realmente fica muito animado com essa ideia e ele quer muito ir para essa escola de magia. O problema é que ela é realmente paga, dizem que ela é muito cara, então o Rudeus ele chega pro pai dele, ele pede então de que ele possa estudar lá, mas além de o pai dele ter que pagar para ele quer que o pai dele banque a Sylph também. E o pai dele obviamente fala que isso não é uma opção, né? Ele realmente conseguiria manter só o Rudeus, e que inclusive não é tão bom a Sylph ficar tão dependente dele, que talvez não fosse nem algo positivo, né? Realmente levar ela junto e bancar tudo pra ela também. Então, após esse acontecimento, passa ali mais um pouquinho de tempo na história, e o volume ele vai se concluir ali após um treinamento de esgrima que o Rudeus tá tendo ali com o pai dele, mas que no meio da luta começa a ficar meio sério, e a luta meio que se torna uma luta de verdade mesmo, um contra o outro. O Rudeus pela primeira vez usa magia contra o pai dele para conseguir ali se esquivar dos ataques, dar alguns contra-ataques, afastar o pai dele um pouco, faz virar lama no chão para o pai dele não conseguir se mover direito, mas nada disso adianta, porque o cara é muito brabo e consegue ir pra cima dele de todas as formas possíveis e nocauteia o Rudeus. O Rudeus então é desmaiado, ele só vai acordar depois ali numa carruagem, se eu não me engano, junto com uma outra pessoa, uma outra personagem que é a Ghislaine, que tem um visual muito diferenciado, né? Meio animal e super forte e tudo mais. E ele tá bem perdido ali do que aconteceu, mas aos poucos ele vai conversando com ela, tentando entender o que aconteceu, o que o pai maluco acabou de fazer com ele. E ele descobre que a Ghislaine, na verdade, é uma amiga antiga de Paulo, que é uma mestra ali na arte da esgrima, e ela realmente é reconhecida pela habilidade absurda que ela tem, e que ela vai dar uma ajuda ali com ele, com esses treinamentos de esgrima, mas que ao mesmo tempo ela também é responsável
responsável por levar o Rudeus para um outro local, que basicamente é uma outra cidade aonde ele está indo, que o pai dele conseguiu para ele um emprego, para ele poder trabalhar, conseguir o dinheiro que ele quer para poder bancar a escola de magia, não só para ele, mas para Sylphie também, se ele quiser, e que ele vai ter que ficar fazendo esse trabalho por 5 anos. O Rudeus, ele tinha citado anteriormente, né, quando o pai dele nega a questão de bancar os dois na escola, que ele queria então algum tipo de trabalho, mas de forma alguma ele imaginaria que seria algo dessa forma, né? E por que que o pai dele agiu dessa forma? A gente vai entender depois, quando a história volta ali pro ponto de vista do pai novamente, então usa aquela mecânica de novo de trocar o ponto de vista, e a gente percebe que o próprio Paulo, ele tinha realmente noção de que aquilo era algo meio drástico e bem súbito, né? Lutar com o próprio filho para poder mandar ele para outra cidade, ele querendo ou não, né, meio que sem ele poder negar, mas ele fez isso porque ele tinha certeza absoluta que o Rudeus não aceitaria de forma alguma se afastar da Sylphie, porque ele tava ficando muito apegado a ela, e tanto ela tava ficando apegada a ele. Então ele achava que aquilo não seria uma relação muito boa para eles. Provavelmente a Sylphie ficaria extremamente dependente dele, e que era realmente necessário eles criarem ali uma relação de independência, pelo menos por um tempo, para os dois poderem realmente se desenvolver por conta própria. E mesmo tendo esse raciocínio dele ali, a gente vendo no ponto de vista, a gente ainda acha algo meio doido, né? Mas que no ponto de vista dele a gente entende que ele realmente vê como algo importante pro filho, não é algo maldoso que tá acontecendo ali. E a gente também vê ali a despedida da mãe dele, né, e da Lilia, quando ele tá sendo levado ali, né, para o transporte para ir com a Ghislaine para essa outra cidade. Também vem que vão sentir a falta dele, né? Então realmente tem um apego ali, mas que eles acham que realmente vai ser o mais certo. E então a gente finaliza o volume aqui com o Rudeus então sendo encaminhado para essa outra cidade para trabalhar ali ensinando uma moça da outra cidade, né? E isso é assunto para o próximo volume, mas antes de finalizarmos aqui, tem também um extra que é incluído aqui neste volume e que eu realmente gostei muito. Quando termina o volume tem esses extras assim, às vezes em mangá, quase sempre uma coisinha meio boba, que não dá muita atenção, você lê mais só para realmente terminar a leitura completa, né? Mas nesse caso eu gostei muito desse extra. Ele basicamente é focado na mãe, né, que é a Zenith. Ela é uma personagem que foi muito pouco explorada nesse primeiro volume, então apesar dela participar em vários momentos, ela não chega a ter um aprofundamento muito grande, e esse capítulo é justamente para isso, né? Então conta um pouquinho do passado dela, fala ali um pouco de como que ela conheceu o Paulo, como que eles tiveram algumas aventuras juntos, aos poucos eles foram se aproximando, até chegar no momento ali em que ela fica grávida do Rudeus, eles largam nessa vida de aventura que eles estavam tendo, vão viver num local mais tranquilo, e o Rudeus nasce. Também mostra um pouquinho da relação materna dela com o nosso protagonista, e também mostra a relação do Rudeus com a filha dela, né, e a filha da Lila também ali, e como que ele realmente gosta ali de ser um irmão mais velho, e ajuda muito a cuidar delas, e realmente se torna aos poucos ali um irmão muito apegado, né, e muito atencioso com as irmãs, e como que a mãe também sente isso, que eles realmente se tornaram uma família muito feliz, muito próxima, mesmo com toda a relação ali diferenciada que tem com a Lila, né? Mas enfim, galera, indo aqui então agora pra conclusão, esse foi o volume 1 da Light Novel de Mushoku Tensei. Eu particularmente gostei bastante da leitura da obra, foi muito fluida, tinha muito tempo que eu não pegava algum livro assim que me prendia bastante, sabe? Pegar do início ao fim assim, tive poucas pausas na leitura, gostei muito, e logo que eu terminei eu fui direto pro volume 2. Então nesse momento que eu tô gravando aqui eu já li o volume 2 inteirinho, gostei também, e vou estar trazendo vídeo aqui, tá? Então eu acredito que esse volume conseguiu introduzir bastante os conceitos ali que são importantes pro desenvolvimento da história. A gente entendeu um pouquinho mais do Rudeus, né, desde a infância dele, a questão ali de como que ele tá tentando mudar, né, pra se tornar uma pessoa melhor, e apresentou vários personagens que sem dúvida vão ser muito importantes, principalmente a Sylphie e a Aroxy, mas eu espero também que as outras pessoas ali da família dele também tenham importância. Eu acho que seria muito chato não aparecer mais, por exemplo, a Zenith e a questão ali do pai dele também, né, no decorrer da história, mas eu acho que eventualmente vão ter mais acontecimentos relacionados à família dele. E uma coisa que vocês podem estar se perguntando, né, é se eu já tinha chegado a assistir o anime antes de ler, e sim, eu cheguei a assistir a primeira temporada e o inicinho da segunda temporada. O anime eu achei legal, mas eu não gostei tanto assim. Eu achava que ele tinha alguns pontos legais, mas às vezes dava um destaque muito grande às vezes pra Eti, e vários momentos ficavam meio desconexos. A animação também ao mesmo tempo tinha partes que era muito boa, já não era em outras, então eu não curti tanto o anime, mas eu via que tinha bastante potencial, e também já vi outras pessoas elogiando muito
muito material original, né, que no caso é a Light Novel, e eu fui ler e realmente gostei muito mais. Pra mim tá sem comparação o tanto que aprofunda nos personagens, nos acontecimentos ali do Slice of Life mesmo, aos poucos, pra gente se ambientando ali naquele mundo que o Rudeus tá vivendo. Pra mim é muito mais cativante tudo que eu vi na novel até agora, então eu recomendo demais você também ler a Light Novel, tá? É claro que aqui eu já dei meio que uma visão geral de tudo que acontece, mas ler é realmente uma experiência diferente do que apenas ver eu aqui falando a respeito dos assuntos, sabe? Então realmente recomendo essa experiência. Em relação à edição que eu li, ela foi a edição da Panini que tá saindo aqui no Brasil, então é realmente uma tradução oficial. Eu gostei muito do trabalho que eles fizeram aqui, eu sou uma pessoa que é muito crítica com relação às obras da Panini, tanto em relação ao material que eles usam na edição, mas eu realmente não consigo falar mal. Pra mim a edição tá muito boa em todos os quesitos, tanto na tradução, que eu não achei nada travado, a leitura ficou bem fluida, todos os termos aqui pra mim foram muito bem adaptados, por exemplo o hikikomori, tudo ficou muito bem encaixado aqui na história. Não vi nenhuma parte censurada ou algo do tipo, que foi uma polêmica que teve um tempo atrás com a edição americana. Algumas partes realmente tinham sido tiradas da primeira versão que foi lançada e depois tiveram que refazer e adicionando de volta essas partes. Eu não vi problema nenhum aqui, então eu realmente recomendo bastante, tá? Pode ir atrás, pegar o primeiro volume que vocês não vão se arrepender, tá bom em todos os aspectos. Então, no mais é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixando a sua opinião sobre o vídeo, recomendando algum outro tema, algum outro anime, alguma outra novel que vocês querem que eu fale aqui no canal, beleza? Então deixa aí embaixo, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo pra ajudar e se inscrever pra receber os próximos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e fui!